Oi, pessoal. Vamos falar hoje de mais um conteúdo de literatura. E nosso conteúdo hoje é falando sobre a literatura na Idade Média. E o que foi essa literatura na Idade Média? A literatura da Idade Média aconteceu no período do século V ao século XV, onde aconteceu a queda do Império Romano Ocidental em 476 e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Esse período ele ficou conhecido pelos humanistas como o período das trevas, porque eles consideraram como se fosse um período obscuro, devido a alguns fatores como a peste, a fome e a miséria. Nesse período, gente, a Igreja Católica ela exercia um grande poder, uma grande influência em relação aos católicos. Por quê? Porque esse período foi também conhecido e teve um grande acontecimento que foi a chamada período das cruzadas. Por que período das cruzadas? Porque esses militares do século XI e do século XIII, eles queriam conquistar Jerusalém e expandir a fé cristã. Então, esses cristãos, eles acreditavam que se eles libertassem os locais sagrados, que todos os pecados deles seriam perdoados. Então, essa fé cristã, a cada momento, ela ia se tornando cada vez mais forte durante esse período. E aí, esse período, ele ficou chamado também como Guerra Santa, justamente que era a batalha desses cristãos em relação a conquistar ou até, no caso, libertar mesmo esses lugares sagrados. Uma outra coisa também que aconteceu durante esse período da Idade Média foi a chamada arte trovadoresca. E o que foi essa arte trovadoresca? Foi um momento que alguns autores, né, eles começaram a tentar modificar a questão dessa literatura. E aí eles começaram a fazer canções que eram chamadas na época de cantigas, e essas cantigas eram direcionadas às mulheres da época. Como a gente sabe que naquele período os homens não poderiam revelar seu sentimento amoroso por determinada mulher, até mesmo porque as jovens antigamente poderia ser casadas, né? Então, eles tinham que fazer de uma maneira mais sutil, até mesmo pela questão da época, do período, daquele momento. Então, eles criaram as chamadas cantigas. E essas cantigas, elas foram divididas em cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de maldizer, cantiga de escárnio. E a gente vai ver um pouquinho sobre a cantiga de amor. Essas cantigas de amor eram cantigas consideradas líricas, até mesmo por quê? Porque eles iam expressar o amor dele para com a sua amada. Tipo o amor cortês. Eles iriam fazer a cortesia a essa amada, só que de uma forma bastante sutil, até mesmo para não deixar a pessoa amada constrangida, já que naquela época não poderia ser dessa forma diretamente. Então, nessas cantigas de amor, existia a questão da vassalagem amorosa, que é justamente essa questão do amado se revelar através de um poema musical que eram acompanhados também até por instrumentos musicais, como a lira e outros instrumentos da época. E nessas cantigas de amor, então
essa pessoa que fazia essa declaração, ele tinha bastante cuidado, porque a moça poderia até ser casada, né? Se no momento ele não sabia, ele se apaixonou, ele estava demonstrando aquele sentimento pelaquela amada, então ele teria que ser sutil nas suas colocações. Então ele demonstrava o amor, só que de uma forma que as pessoas que estavam ouvindo aquela declaração, elas não iriam saber para quem ele estava declamando, né, aquela canção. E uma outra coisa também, durante esse período, em relação às cantigas, que essas cantigas elas eram cantadas, né, declamadas pelo o galego português, que era o idioma daquela época, que era uma mistura do castelhano com o francês. Uma outra cantiga também é a cantiga de Amigos, que era também a voz, né, de um homem para com uma amada, no caso, a pessoa que ele estava idealizando. Um outro nome que era muito presente nessa questão da Idade Média era chamada de cancioneiro. O que são esses cancioneiros? Eram os registros dessas cantigas. Então, a cada momento que esses autores, eles criavam essas cantigas para se declarar para suas amadas. Essas cantigas, elas não eram registradas, justamente porque naquela época não era comum ter esse tipo de registro. Então, muitas dessas cantigas, elas foram se perdendo ao longo do tempo. E hoje a gente tem alguns escritos, até mesmo porque há muito tempo depois foi que começou a ser colocado no papel todas essas cantigas. E aí, como eu estava dizendo, em relação às cantigas, essa cantiga de amor que era declarado de um homem para com uma mulher, esse é o amor cortês, e quando esse sentimento ele não era correspondido no momento que a mulher ficava sabendo que aquela canção era para ela, esse momento era considerado como chamado de coita, que era o quê? Era o sofrimento por não ser correspondido. Então a gente vai estar vendo, pessoal, nas próximas aulas, todos esses tipos de cantigas durante o período da Idade Média, que é a cantiga de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Hoje a gente ficou só na cantiga de amor, mas nas próximas aulas a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essas cantigas, certo? Até a próxima aula, até mais.